Passado em inglês! Hoje eu vou te ensinar duas maneiras de utilizar o passado em inglês, tá bom? Past Simple and Past Continuous. Uma coisa eu quero que você preste atenção é não se atente ao nome, tá bom? Às vezes a pessoa ouve ali, Past Simple, Past Continuous e acaba travando. Não dê importância a esses nomes. O importante é você entender a lógica e conseguir usar. Fechado? Então vamos lá. Primeiro, o que é o Past Simple? Passado simples. Usamos ele quando queremos expressar uma ação ou situação já concluída. Nossa, que explicação é essa, Caio? Olha só, vou te dar um exemplo para você ver que fácil. É o passado simples igual nosso em português também, tá bom? Vamos lá, ó. Where did you work yesterday? Where did you work? Você trabalhou ontem. Ah, Caio, work é trabalhar. Worked é trabalhou. Sim, mas a gente usou o auxiliar did para perguntar, e colocou antes do pronome e usa o verbo normal, só que na tradução é trabalhou, tá bom? A frase fica no passado. Onde você trabalhou ontem? Resposta: I worked in the South Zone. Eu trabalhei na Zona Sul. Então, se a gente observar, nesse exemplo acima, usamos o passado simples porque é uma ação que já foi concluída. Então, por exemplo, onde você trabalhou ontem? Eu trabalhei na Zona Sul. Pronto, acabou, entendeu? Trabalhei na Zona Sul, não tem mais nenhuma informação ali, ou você não está ainda narrando a história e tudo mais. É simples mesmo. Vou te dar outros exemplos aqui, ó. Uma afirmativa, ó. I walked yesterday, eu caminhei ontem, né? Ó, I walked. ED no final, yesterday, passado simples. Uma negativa no passado simples, ó, I didn't walk yesterday. Lembra que falar não e perguntar precisa do auxiliar, né? Então eu não caminhei ontem. I didn't walk. I didn't walk yesterday. E o outro é did you walk yesterday? Did you walk yesterday? Tá vendo? Did you walk? Você caminhou e assim por diante. Outro exemplo, ó, she watched her car. Ela lavou o carro. She didn't wash her car. Ela não lavou o carro. Did she wash her car? Ela lavou o carro. Pronto. E o outro lá, ó, he fixed the game. Ele consertou o jogo. He didn't fix the game. Ele não consertou o jogo. E did he fix the game? Ele consertou o jogo. Então, ação já concluída aqui. Ele consertou, não consertou, e assim por diante, tá bom? Lembrando uma coisa muito importante aqui. Nos verbos to be, to have, to do e alguns outros, tá bom? A gente não coloca ed, porque são verbos irregulares. Toda a lista, eu pus esses aqui porque são os mais usados, tá? Mas tem uma lista de verbos regulares ali que eles mudam no passado. Então, por exemplo, o to be no passado simples vai ficar was ou were, dependendo do pronome. O have vai ficar had e o do vai ficar did, tá bom? No passado simples. Se você tiver alguma dúvida sobre o verbo to be no passado, ou os auxiliares do, does e did, assim por diante, dá uma olhada nos conteúdos hashtag 5 e hashtag 15, tá bom? Que é o verbo to be no passado, e o hashtag 15 é os auxiliares do, does e did, ok? Vamos lá, vamos passar agora para o past continuous. A gente já aprendeu que o passado simples é só formar uma frase normal. No passado ali, eu trabalhei ontem. Pronto, é uma ação que já concluiu. Em que situação eu utilizo o passado contínuo? Geralmente, gente, nessa situação, ó, basicamente usamos o past continuous quando queremos expressar uma situação ou ação em desenvolvimento no passado. O que é isso, Caio? Olha só que fácil que é. Ó, frase no past continuous. What were you doing yesterday? O que você estava fazendo ontem? I was working at home. Eu estava trabalhando em casa. Então, quando você está narrando uma situação do passado com uma ação de uma situação no passado, você vai usar o ing. O ing é o ando, indo, indo. O past continuous, ele sempre vai usar o ing. Então, I was working, tá bom? Eu estava trabalhando. Então, o past continuous é sempre o ando, indo, indo, tá? Então, eu estava trabalhando, eu estava comendo, eu estava fazendo, entendeu? É sempre assim. Na frase expressamos uma situação que estava acontecendo no passado. Então, ó, I was working at home. Eu estava trabalhando em casa. Ou seja, quando ele está narrando aqui que ele estava fazendo alguma coisa, tá? Uma ação
do passado, diferente de uma ação já concluída. Por exemplo, eu trabalhei, poderia assim, ó, I worked, ó, I worked, eu trabalhei em casa. Se você quiser falar eu trabalhei em casa, você vai falar só I worked at home. Se você quiser falar eu estava trabalhando em casa, você vai falar I was working at home. Assim, né? Ó. I was working at home. Ok? Entendeu? Então, ó, ambos estão corretos. Porém, só vai depender do que você realmente quiser falar. Um é estava trabalhando, usamos o past continuous, e o outro, o trabalhei, né? Eu trabalhei, usamos o passado simples. Tá bom? Depende do que vocês quer expressar, usa um ou usa outro. Exemplos de past continuous. Vamos lá, ó. You were studying. Você estava estudando. Lembra que aqui não é ed, né? Então é irregular, então é were. You were studying. Você estava estudando. You were not studying. Você não estava estudando e assim por diante, ó. He was making dinner. Ele estava fazendo jantar. He wasn't making dinner. Ele não estava fazendo jantar. He fixed the game. Ele consertou o jogo. Não, mas aqui tá errado, ó. He was fixing the game, ó. Então, ó, até melhor, que bom que ele foi aqui, ó. He was fixing the game. Ó, aí sim, ó. He was fixing the game. Que aí, se fosse assim, né, igual tá ali, ó. He fixed the game. Aí tá errado, né? Porque ele consertou. Isso aqui é passado simples, past simple. E esse aqui é past continuous. Então você observou que a gente sempre usa o verbo to be mais a palavra com ing, né? Então vai ficar esse aqui, né? A gente vai usar esse aqui é o verbo to be mais ing. E esse é no contínuo, não? Esse continuous aqui. E no normal, a gente usa o ed, a palavra no passado e só, né? Nada mais. Aí fica assim, ó. Past simple, tá bom? Ele jogou o videogame, ele consertou o videogame. Ele estava consertando o videogame, assim por diante, tá bom? Estava consertando, past continuous, consertou, passado simples, ok? Próximo agora, um ponto muito importante é que sempre usamos o ing ando, indo, sempre que usamos o ing, a gente coloca o verbo to be antes, tá? Então, por exemplo, were studying, estava estudando, were é verbo to be. Was making, verbo to be no passado, é was, né? Estava fazendo, e assim por diante. Sempre que utilizar o ing, tanto faz se for past continuous, present continuous, qualquer um que você precisar usar o ing ali, present continuous, past continuous, você precisa utilizar ali o verbo to be antes. Usou o ing na palavra, tem que usar o verbo to be antes. Fechado? Então é isso. Resumindo, usamos o past simple quando teve uma ação ou situação já concluída. Exemplo, I worked a lot yesterday. Eu trabalhei muito ontem. Se quer falar eu trabalhei muito, fala no simples. I worked a lot. I worked a lot. Pronto. Agora, se for no continuous, usamos quando narramos uma situação que estava acontecendo no passado. Exemplo, I was reading the newspaper when you arrived. Eu estava lendo o jornal quando você chegou. Eu estava lendo, was reading, ok? Simples assim, você está narrando uma situação que estava acontecendo no passado. Fechado? Simples, né? Não é tão... Fala assim, nossa, Caio, meio que confundiu. Não se preocupe, porque isso vai vir conforme você vai praticando. Cada dia mais você vai entendendo. Você pode rever esse vídeo quantas vezes você quiser. Aí você vai começar a treinar. E aí você vai começar a evoluir. Daqui a um tempo você vai ver que vai ficar muito mais fácil para você, tá bom? Lembrando que esse conteúdo aqui faz parte da comunidade Inglês Passo a Passo. Se você ainda não faz parte, junte-se a nós, tá bom? É muito legal, é totalmente gratuita. Toda terça e quinta você recebe um conteúdo novo. Fechado? Então é isso, por hoje é só. Aproveite, deixe o seu comentário, é muito importante para mim. E compartilhe com seus amigos também, tá bom? Fique com Deus, see you. Bye bye.